tópico de hoje a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia, a anatomia e um breve sobre farmacologia do sistema nervoso autônomo. Esse tema já foi abordado em videoaula, mas com o objetivo de aperfeiçoar o nosso blog, eu estou reeditando esse tema para tentar colocar de uma forma mais simples, né, e mais dinâmica para os colegas. Bom, o sistema nervoso ele é uma rede complexa que se integra e se forma, basicamente se subdividindo no sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico ele pode se dividir, né, em duas partes. Ele tem sua divisão eferente e tem sua divisão aferente. Por sua vez, essas partes eferente e aferente podem também ser subdivididos em aferente ou eferente somático e visceral. Então nós temos 4 porções do sistema nervoso periférico: o sistema nervoso periférico eferente, somático e visceral, e o sistema nervoso periférico aferente, somático e visceral. Um exemplo da parte aferente somática são, por exemplo, somática aferente, ou seja, o que chega da periferia ao sistema nervoso central, né? Aferente somático seria o exemplo, por exemplo, da via da dor, da via da propriocepção, do tato, né? Aferente visceral seria, por exemplo, o reflexo barro-receptor, que leva informação, ou de distensão atrial, que leva informação de uma víscera ao sistema nervoso central. Aferente quer dizer que carrega a informação da periferia ao sistema nervoso central. No caso, ao sistema nervoso via sistema nervoso periférico. E a divisão eferente, que também pode se dividir em somática e visceral, que a gente sabe que a sua porção eferente somática, ou seja, é motora somática efetiva, é o sistema nervoso muscular, que inerva as fibras musculares, melhor dizendo. Então, uma divisão periférica eferente somática seria a contração muscular, músculo. E a divisão eferente visceral é um sistema nervoso que foge do nosso controle de consciência, portanto chamado de sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso autonômico, por sua vez, classicamente foi historicamente dividido em 2 porções, que aqui eu mostro, que é o sistema nervoso autonômico simpático e parasimpático, de funções e atividades na maioria das vezes, antagônicas. Alguns autores preferem também dividir o sistema nervoso autônomo num terceiro componente, seria o sistema nervoso entérico. Porém, outros autores, a maioria, né, e eu penso da mesma maneira, que o sistema nervoso entérico nada mais é do que uma associação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Bom, sistema nervoso autônomo. Os 2 componentes mais importantes são o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Em linhas gerais, eles têm ações antagônicas. O sistema nervoso simpático é aquele classicamente relacionado com o mecanismo de luta e fuga. E o sistema nervoso parasimpático classicamente relacionado ao repouso e à digestão. Como isso? Pois o sistema nervoso simpático causa respostas fisiológicas que preparam o organismo para a luta e fuga. Nos olhos ele leva a midríase, no coração ele aumenta a frequência cardíaca, porém aumenta o cronotropismo, aumenta a contratilidade, ou seja, o inotropismo, e também aumenta o dromotropismo, que é a velocidade de condução cardíaca. Nos vasos ele causa dilatação pela musculatura esquelética, constricção, pele, mucosa e vísceras, e no pulmão, broncodilatação.
Isso é muito importante porque nós, ao sabermos as ações do sistema nervoso simpático nos diversos órgãos e sistemas, e também o sistema nervoso parasimpático, nós podemos prever a ação de fármacos, de substâncias que mimetizam ou o sistema nervoso simpático ou mimetizam o sistema nervoso parasimpático. No caso dos simpáticos, são chamados de simpático-miméticos, e no caso dos parasimpáticos, de parasimpático-miméticos. Fígado, por exemplo, o sistema nervoso simpático leva a glicogenólise, ou seja, quebra do glicogênio em glicose, preparando o nosso organismo para uma atividade física mais ativa. Faz isso por ativação do sistema de glicogênio fosforilase, que quebra o glicogênio em glicose, e por inibição da glicogênio sintase, que forma esse glicogênio. E também estimula gliconeogênese, produção de glicose a partir de substâncias não glicídicas, como glicerol, lactato e alguns outros aminoácidos. Ou seja, prepara o organismo, aumenta a frequência, a broncodilatação, aumenta a disponibilidade de glicose, tudo isso com mecanismo de luta e fuga. O sistema nervoso parasimpático, classicamente relacionado com repouso e digestão, tem efeitos, de certa forma, completamente antagônicos ao sistema nervoso simpático. Nos olhos, eles causam miose. A gente vai ver por contração da musculatura esfincteriana da íris, diminui a frequência cardíaca, ou seja, diminui o cronotropismo, diminui a contratilidade, diminui o inotropismo e também diminui o dromotropismo. Causa bronquiconstricção, uma síndrome colinérgica, ou seja, parasimpática ativa, pode levar ao broncoespasmo. Substâncias que antagonizam esse efeito podem ser potentes broncodilatadores, como brometo de pratrópio ou atrovente. No trato gastrointestinal, aumenta a motilidade, dilatação dos esfíncteres, aumenta a secreção glandular e aumenta a secreção de ácido clorídrico. Algumas substâncias que mimetizam o sistema nervoso parasimpático no trato gastrointestinal são largamente utilizadas em pacientes com atonia intestinal pós-operatória e entre outras causas. E seus antagonistas podem ser usados, mesmo que com ação limitada, em pacientes com hipersecreção de ácido clorídrico. A gente sabe que hoje em dia temos medicamentos e fármacos muito mais específicos e sofisticados para combater a hipersecreção de ácido clorídrico e doenças ulcerosa péptica. Então, de forma geral, o sistema nervoso simpático e parasimpático ele tem ações antagônicas. Por exemplo, nos olhos, o sistema nervoso simpático causa dilatação da íris, ou seja, midrise, por contração do músculo radial, e o sistema nervoso parasimpático causa miose, por contração do músculo esfincteriano. No coração, o sistema nervoso simpático aumenta a frequência de contratilidade, enquanto o parasimpático causa o inverso. No entanto, podem ter ações não só opostas, como ações semelhantes ou até mesmo somativas, sinérgicas. No caso, na glândula salivar, o sistema nervoso simpático aumenta a secreção das glândulas, o parasimpático também. Órgão sexual, o sistema nervoso simpático está relacionado com a ejaculação, o sistema nervoso parasimpático relacionado à ereção. Dessa forma, ações complementares. Existem também alguns casos de inervação seletiva. Nós sabemos que o sistema nervoso simpático inerva seletivamente a maioria dos vasos sanguíneos de capacitância, e o sistema nervoso parasimpático inerva a maioria dos vasos brônquicos e da musculatura brônquica. Isso tem uma relativa importância clínica, pois usarmos substâncias com ação colinérgica, a gente pode ter efeito vascular, mas se depender do sistema nervoso parasimpático ou do vago, por exemplo, ele não vai atuar no tônus vascular. Bom, em relação a características anatômicas e os seus neurotransmissores, a gente pode, de cara,
pegar essa figura clássica e dividir basicamente o sistema nervoso somático do sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso somático, que é o exemplo clássico aqui, eferente somático, que é o sistema nervoso motor, né, uma fibra motora que vai inervar a musculatura esquelética. Ele tem seu corpo celular também na medula espinhal, na substância cinzenta, e tem um neurônio único que vai direto às fibras musculares, inerva uma ou várias, libera o seu neurotransmissor, que no caso nós sabemos que é a acetilcolina, atua em seus receptores, no caso receptores nicotínicos, e tem um efeito. E é apenas um neurônio. Então o que diferencia classicamente o sistema nervoso somático do sistema nervoso autonômico é que o sistema nervoso somático tem apenas um neurônio e o sistema nervoso autonômico tem 2 neurônios. Um neurônio pré-ganglionar, a gente está vendo aqui, e um neurônio pós-ganglionar. E temos algumas diferenças. Por exemplo, o sistema nervoso autonômico simpático tem um neurônio pré-ganglionar. Aqui a gente está vendo que o corpo do neurônio pré-ganglionar está localizado na medula espinhal, na substância cinzenta intermédio lateral, que se localiza de T1 a L2, que faz sinapse com o gânglio. Esse neurônio pré-ganglionar é curto, essa fibra pré-ganglionar é curta. Faz sinapse com o gânglio e se conecta a uma fibra pós-ganglionar. Exceção a isso é o sistema nervoso simpático acoplado à medula adrenal, né? Nesse caso o neurônio pré-ganglionar está aqui, a fibra, e a medula em si é considerada um neurônio pós-ganglionar simpático especializado, super especializado. Nesse caso libera neurotransmissores, tanto a norepinefrina como a epinefrina, a gente vai ver a seguir. O sistema nervoso parasimpático, ele tem um neurônio pré-ganglionar longo e um neurônio pós-ganglionar curto, praticamente na parede do órgão. Essa é a primeira diferença. Temos algumas semelhanças. Todo neurônio pré-ganglionar ou fibra pré-ganglionar do sistema nervoso autonômico, seja ele simpático ou parasimpático, tem como seu neurotransmissor a acetilcolina e o seu receptor no neurônio pós-ganglionar, o receptor nicotínico tipo ganglionar ou tipo neural, diferente do receptor nicotínico M muscular ou receptor que existe no músculo. Tem diferenças esses receptores. Todo neurônio, então, eu posso dizer que pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo libera acetilcolina e seu receptor no pós-ganglionar é nicotínico. No sistema nervoso simpático, autonômico simpático, o neurônio pós-ganglionar, em sua grande maioria dos casos, libera um neurohormônio ou um neurotransmissor adrenérgico do sistema nervoso simpático também, adrenérgico, que é uma amina simpática ou mimética chamada de norepinefrina e que faz com que essa substância atue, na maioria das vezes, no órgão-alvo via receptores no músculo liso, nas células cardíacas e células glandulares. Existe também a exceção. Algumas fibras autonômicas simpáticas pós-ganglionares liberam acetilcolina, como em glândulas sudoríparas, músculo piroletores, né, e alguns vasos sanguíneos de músculos. Tem o caso especial do neurônio do sistema nervoso simpático, no qual o neurônio pós-ganglionar é a medula adrenal, que a gente vai ver a seguir. E o sistema nervoso autônomo parasimpático tem a fibra pré-ganglionar e a fibra pós-ganglionar libera um neurotransmissor
que é a acetilcolina, e o receptor no músculo liso, células cardíacas e glândulas, são os receptores muscarínicos. A gente vai ver a seguir. Então, basicamente, fazendo um resumo daquilo que eu falei, a origem do sistema nervoso autonômico simpático é tóraco-lombar, a sua saída é na substância cinzenta intermédio lateral no corno lateral de T1 a L2. Já o fluxo de saída, a origem do sistema nervoso parasimpático, ele é